Uma reza a lenda que quando a gente tem atenção plena, que a gente fica atento no agora, esse espaço no mind, né, sem pensamento, ele aguça a criatividade, coloca as coisas no lugar. Eu estou vivenciando nesse momento, até o nariz geral, nesse momento eu estou vivenciando a prática da atenção. Eu acho interessante quando a gente consegue olhar para dentro da gente, o mais importante, quando eu fecho os olhos, né? Quando eu fecho os olhos, qual é a intenção? Eu tenho repetido muito isso nas filmagens que eu faço. A primeira intenção é olhar para dentro de mim, porque todas as respostas estão dentro. Mesmo o silêncio, a resposta está dentro. A conexão. Essa possibilidade da gente poder se conectar com a gente. Aí a gente vira a nossa melhor versão. Quando eu penso em jornada, que a jornada significa para mim, me vem uma metáfora que foi me dada há muito tempo, que é o seguinte, alguma coisa parecia um filme que eu vi, que era assim, o cara pegava um menino e dizia para ele que tinha uma coisa muito importante para ele no alto da montanha. E o menino falava assim, mas a gente vai ter que caminhar isso tudo para chegar no alto da montanha? E o cara, que era um sábio, falava assim, a gente precisa. E o menino ia emburrado, ia xingando, porque era mato, era árvore, era bicho que eles vinham, mas o menino ia xingando, mas também ia se surpreendendo com o caminho. Volta e meia ele olhava para um lado, via uma paisagem, volta e meia ele acontecia alguma coisa que era legal. Aí quando chegou no alto da montanha, o cara perguntou para ele, aí ele chegou no alto da montanha e não viu nada, assim, mas o que tem aqui que você falou que é tão importante? Ele falou assim, aqui a gente só tá no alto da montanha. Agora, o que fez você, as experiências que você teve do início da montanha até agora, que se chama a jornada, as experiências, o que a gente vive, o que a gente experimenta da vida. Então, para mim, o que significa uma jornada da vida é a gente estar atento, eu vou ser redundante, mas é a gente estar atento que a vida é uma jornada. E para isso a gente passa por todos os tipos de experiências, todos os tipos de sentimento e emoção. Só que se a gente passa batido, chega no final da vida e a gente não viu tudo que a gente viveu. Quem tem medo da morte, a diferença de quem tem medo da morte para quem não tem, é justamente essa. Você viver, quem viveu a vida só passou por ela. Fica sempre aquela sensação que podia ter feito algo a mais. A jornada Bem Viver, a grande proposta é você ver a tua vida acontecendo. Senão você passa por ela e não viu. Não viu passar. Teu filho cresce, você não sentiu o cheirinho dele quando estava dormindo. Teus pais envelhecem assim como você. De repente eles se vão. E você fica aquela sensação que podia ter feito algo a mais. Então, ver a vida como ela é, a jornada que ela é. A gente está na escola e tem pressa para chegar no ensino médio, está no ensino médio morrendo de pressa de entrar na faculdade, chega na faculdade morrendo de pressa de se formar e entrar no mercado de trabalho. E tudo isso que se viveu, e cada momento feliz, cada desafio que se viveu e venceu. Essa é a jornada. A gente precisa parar, olhar, agradecer, dar sentido à vida. A nossa vida é uma vida cheia de sentido. Mas se a gente não sentir, o que adianta? A intenção, eu vejo que o que a gente está hoje fazendo, não estamos seguindo nenhum script. Eu acho que esse é o grande barato, o grande desafio, é a nossa jornada, porque a grande intenção é a gente poder estar presente na vida, aqui e agora, vendo as coisas acontecerem, sentir calor, tá com sede. Cara, quer melhor do que um copo gelado para quem tá com sede?
Como assim não agradecer por isso? Você sentiu o alívio e não parou para ver isso? Um prato de comida para quem está com fome. Está morrendo de calor do lado de fora, de repente entrou no ambiente, a gente viveu isso agora, entrou no ambiente com ar-condicionado, um cheiro bom. Ai, o outro até falou, estou com vontade até de falar. Como não agradecer por isso? Qual é o sentido da vida se a gente não vê a vida acontecer? Então, eu acho que a nossa proposta é ter essas pausas para poder ver a nossa vida acontecendo. Às vezes a gente pede tanto resposta a Deus e Deus dá a resposta, Deus, e como você falar dessa energia, esse algo maior, Ele está dando a resposta, mas se você não para para ver, a gente não entende o que é receber. Eu acho muito interessante a gente tocar nesse ponto, e é um ponto, vou ser sincera, um ponto de vulnerabilidade meu, mas é algo que eu sempre quis falar, mas, sei lá, talvez nunca foi o tempo de falar sobre isso. Mas falar sobre a minha jornada me torna um pouco vulnerável. Mas é dentro dessa vulnerabilidade que eu vou encontrar a coragem para entrar em contato com isso e poder ser vulnerável aqui com você. Não, eu nem sempre fui assim. Durante muitos anos, acho que já nem tanto mais, porque eu já estou com 49, então já nem tanto assim. Mas durante muito tempo da minha vida, eu fui muito doente. Com 20 anos, 21 anos, me veio um diagnóstico de esclerose múltipla. E eu estava no início da minha vida, chegando no Rio para estudar psicologia, quando eu estava na PUC e tomei um tombo. Tomei um tombo e não levantei. E vieram com esse diagnóstico para mim. E ali eu tive uma interrupção da minha vida, eu parei a minha vida, voltei para casa dos meus pais, em Marataízes, no Espírito Santo, para poder ser cuidada. E durante muito tempo, eu fui mais doente do que a própria doença, porque eu me identifiquei com ela. E tive os ganhos secundários da doença, que quem tem doença autoimune ou qualquer outro tipo de doença, sabe do que eu estou falando. Acaba que existe um ganho secundário, um apego ao diagnóstico e de repente a nossa identificação está no diagnóstico. E eu passei por isso por uns anos, casei, e no momento que eu estava muito doente, eu passei por uma traição. E nessa traição, além de estar muito doente, eu não estava empregada. Então, assim, eu era, além de ser dependente emocional, eu era dependente financeira nesse relacionamento. Quando eu fui traída, e literalmente o meu mundo caiu. E foi o melhor tombo que eu tomei na vida. Veja bem, sou grata a tudo que eu vivi. Hoje eu entendo, sem mágoa nenhuma, só tenho gratidão. Porque foi a partir desse segundo tombo, né, o primeiro tombo foi da PUC, mas esse tombo emocional que me tirou totalmente do chão, eu precisava ter ficado sem chão. Eu precisava conhecer o fundo do poço, eu conheço. Eu conheço o fundo do poço, eu conheço o cheiro, eu conheço a textura. Eu tive lá. E foi desse lugar que eu fui conhecendo outros tratamentos. Hoje eu uso altas doses de vitamina D, conheci o Reiki, André e Angelita, e fui entrando nesse universo de terapias alternativas e fui me curando, voltei para a faculdade de psicologia e me formei. E nesse processo eu escutei a primeira vez falar de mindfulness. Eu lembro que quando eu escutei assim, Vitor Friari, né, eu vi em alguma revista falando assim, porque nós temos pensamentos, sentimentos e sensações físicas. E a gente consegue lidar com a vida sem estar identificado com isso. Eu falei, opa! O que é isso que estão falando, cara? Porque a atenção plena, a vida está no agora. Eu falei, o que é isso que esse cara está falando? E fui fisgada ali. E melhor ainda foi quando eu entendi que o mindfulness, a gente precisa meditar. Por que precisa meditar?
Se eu quero ganhar músculo, ó pra você ver, se eu quero ganhar músculo, eu não vou pra academia fazer musculação? Agora, se eu quiser ficar sabido emocionalmente, eu tenho que meditar, porque eu vou fortalecer o músculo da minha cabeça, entre aspas. Então, assim, é um treino, requer disposição, requer intenção e requer vontade. Essa vontade de a gente poder ser o melhor que a gente pode ser na nossa vida. Eu sei que tem gente que não gosta dessa frase, mas eu adoro. Porque eu acho que a gente está aqui mesmo para ser o melhor que a gente pode ser. Então, na minha jornada de altos e baixos, onde quando foi alto foi muito alto e quando foi baixo foi muito baixo, o que mudou a direção da minha vida foi quando eu expandi minha consciência e entendi que eu não era mais refém da minha mente. Eu não era mais guiada pelo meu inconsciente. Quando eu expandi a minha mente para entender que se eu tiver que fazer bem para mim, nada vai valer se eu não estiver fazendo bem para o outro. Não adianta eu ter o conhecimento que eu tenho, tanto intelectual quanto emocional, se isso ficar comigo guardado. Não tem o menor sentido. Já dizia Jesus Cristo. A gente somos irmãos, entendeu? E isso para mim nunca fez tanto sentido. Então, se hoje eu paro para ver a minha história, ver a minha vida, e estou muito emocionada nesse momento, eu acho importante dizer, porque nesse momento que eu fecho o olho eu me conecto e eu posso me apropriar do que eu sinto e continuar, não paraliso. Enfim, é um tipo de conhecimento que a gente tem, que a gente não pode guardar, não faz sentido nenhum guardar. E foi assim que eu me especializei, eu me formei e hoje eu tenho até autoridade pelo diploma, né? De poder estar falando da minha vida de uma forma mais científica, de uma forma embasada, porque eu podia estar falando sobre tudo isso, só contando tudo que eu vivi, a forma como eu vivi. Mas enfim, as coisas são como são. Então foi validando a minha experiência, validando meus altos e baixos, e também algo que é importante, né? Porque Deus coloca pessoas na nossa vida. E a gente tem que ver que tem essas pessoas na vida. Então eu tive pessoas muito importantes em toda a minha jornada. Assim, e não vou aqui citar o nome de um ou de outro, porque eu não quero fazer essa distinção. Mas eu amo todos aqueles, todos, que tiveram na minha jornada até agora. Agradeço. Porque foi assim que eu pude chegar até aqui e nesse momento entender do fundo do meu coração que eu estou na direção do meu propósito mais elevado, que é poder, da mesma forma que eu despertei, o meu despertar foi pela dor, foi a minha forma, foi o meu jeito, mas talvez possa fazer sentido para você um despertar através do amor, um despertar através do querer viver bem, que você não precise passar por nada de tão crasso, assim, de tão rude, para despertar. Agora, se você também está vivendo, talvez se você está pedindo aí uma intuição, pedindo uma ajuda a Deus, ou sei lá o quê, quem sabe esse não pode ser um caminho. Porque a minha proposta é só isso, cara, pisa teu pé no chão, percebe teu ambiente, percebe seus apoios, percebe a vida que está acontecendo agora para você, o que aconteceu no passado, juro para você, ficou no passado, tá lá, a gente só consegue ressignificar, dar um sentido novo pro que ficou, aí a gente vai estar aqui junto para isso. E quanto ao futuro, a gente espreita. A gente não tem certeza de nada. O único lugar que realmente a gente existe é aqui e agora. É aqui e agora que eu tenho condições de ressignificar o meu passado. E é aqui e agora que eu tenho a chance de plantar a semente
que eu quero colher no meu futuro. E se eu não tiver responsável por isso, atento a isso, desperto para isso, eu vou ser mais um que vou deixar minha vida levar. Eu vou seguir com a boiada. Como já dizia Zé Ramalho, naquela música agora eu esqueci o nome. Vida de gato. Então, é isso. É te convidar, se você quiser, eu vou estar estendendo a mão para dentro da minha vulnerabilidade, dentro da minha coragem, dentro das minhas certezas e incertezas. É estender minha mão para que eu possa te acompanhar na tua jornada e você também vai me acompanhar na minha. E é isso, a jornada Bem Viver, ela vem com essa proposta, com esse propósito, desse despertar para uma nova consciência, despertar para uma nova forma de estar na vida e viver a vida. A gente não mais precisa morrer para reencarnar e ser melhor depois que... Não, esquece isso. A gente vive e morre todos os dias, posso te contar? Todos os dias. Você tem uma grande ideia, não tem mais uma grande ideia. Você tem um grande amor, não tem mais um grande amor. E isso a gente vai vivendo e morrendo. A gente não precisa reencarnar. É com todo... Enfim, tudo bem, não estou falando de religião não, de uma forma metafórica. Mas a gente não precisa, a gente tem todo momento, toda hora, todo agora, todo minuto, a gente tem a chance de fazer diferente na nossa vida. Só que a gente precisa estar desperto para isso. Uma outra coisa que eu queria falar aqui, já validando a minha vulnerabilidade, porque eu sei que é um campo de dor para mim, que todo dia também eu escolho me curar disso. Às vezes a gente fica tão desacreditado na gente, que eu não queria estar chorando. Mas tudo bem, a gente valida, tá, gente? A gente não manda na emoção, não. A gente não manda no que faz com isso. Às vezes a gente fica tão desacreditado da gente que a gente não reconhece pessoas que entram na nossa vida meio com uma missão de mostrar pra gente quem a gente é. Não perca a chance de ligar o piloto automático e não ver essas pessoas. Para a maioria que não me conhece, e eu falei aqui da esclerose múltipla, primeiro também deixar isso claro, eu tenho a esclerose múltipla, mas há muito tempo ela não me tem. Carrego ela na mão. Ela é importante, foi, mas ela enfim. Mas o que é? Vamos lá. Vocês que não me veem, uma sequela que eu tenho é que eu manco. E eu sinto muita vergonha disso. Às vezes, o que é possível eu estar aqui fazendo esse trabalho é porque eu estou sentada. Eu não estou exposta. Porque quando eu ando, eu sinto muita vergonha. Mas sempre tem gente no meu caminho. Sempre tem gente para dar um braço, dar uma mão. Querida, chorando. E é a possibilidade que a gente tem de reconhecer os anjos que Deus manda. E até os 30 anos, eu não tinha passaporte. Por que eu não tinha passaporte? Porque eu falei, cara, que eu vou viajar pelo mundo se eu não vou poder andar? Se eu não vou poder conhecer as coisas? E tudo bem não ter passaporte. Foi quando eu me casei de novo, né? E o marido falou comigo em algum momento assim, você vai conhecer o mundo comigo. Eu falei assim, olha amor, vamos fazer um combinado? Eu vou para qualquer lugar com você, mas eu vou ficar bonitinha ali na recepção, lendo um bom livro, qualquer lugar que a gente esteja, e você vai, anda, quando você chegar eu vou estar aqui. E tá, a gente viajou, a primeira viagem que a gente fez foi pra Argentina, Aí eu lembro que lá no hotel, no quarto ainda, ele falou assim, moça, se veste que a gente vai sair pra andar. E a gente tava meio que recém-casado. Aí eu falei assim, como assim a gente vai sair pra andar? Você não tá me vendo? Comecei a brigar com ele, peguei mal, né? Peguei de mal com ele. Você não me conhece? Já não te falei das minhas fraquezas, da minha vulnerabilidade, que eu não consigo andar. E ele
E ele, não, você vai andar, e aquilo me deu uma frustração tão grande daquele homem. Eu falei, cara, como é que ele vai me fazer passar por isso? Só que quando a porta do elevador abre, tem uma cadeira de roda. Aí ele falou assim, senta aqui. Eu falei, não sento. Ele falou, senta aqui, porque você vai rodar o mundo comigo. Eu falei, não sento, como assim eu vou sentar numa cadeira de roda? Olha a negação da doença. Olha a negação. Eu falei, como assim que eu vou sentar numa cadeira de roda? Eu não vou sentar, e naquela queda de braço sempre. E de uma forma muito incrível que ele fez, sei lá quantos países a gente foi, e eu sempre sentada na cadeira de roda. Eu sempre faço muita questão de estar muito bonita naquela cadeira de roda, porque, não sei, é uma forma, talvez, um mecanismo de defesa, não sei, mas rola, porque a gente escuta piadas assim, né? O marido tira de letra. Nossa, é tão bonita em uma cadeira de roda. A gente escuta isso. Mas, durante muito tempo, eu neguei essa fragilidade. Até hoje, madura da vida, terapeuta e terapeutizada, ainda choro. Mas tudo bem. Mas não perca as chances da vida. Isso foi um processo de negação e através do marido veio para esse processo de aceitação. Ainda não me sinto pronta para levantar aqui e andar na frente de vocês. Para quê também, né? Mas é isso.